Olá, meu nome é Isabelle Wunsch dos Reis, sou de Toledo, no Paraná, estudo no Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, participo do Clube de Ciências Cientistas do Jardim e meu trabalho é a avaliação de diferentes concentrações de carvão ativado na neutralização de químicos em colmeia de melipona quadrifaciata e morelo carilo, fase 2. Principal função das abelhas é a polinização. Sem elas, teríamos grande dificuldade de produzir alimento para toda a população. Se não houver abelhas, não haverá alimento para grande parte dos herbívoros. Toda a cadeia alimentar sofre, o ecossistema fica destruído. Importante estrutura da colmeia. Na primeira foto temos o disco de cria, que a abelha rainha faz a oposição dele. Em volta temos a cera e temos os postinhos de mel. Para a continuação do trabalho, esse ano decidiu-se diminuir as concentrações de carvão ativado, pois no ano anterior foi testado nas concentrações de 5 e 10 gramas e obteve-se resultados satisfatórios. Esse ano vamos testar com 3 e 2 gramas. O objetivo do trabalho é avaliar a utilização de carvão ativado aliado à alimentação artificial em colmeia de melipona quadrifaciata e morelo carilo, assim como um possível neutralizador de químicos. Morelo carilo, conhecida popularmente como mirim negríceps, é uma abelha nativa do Paraná, de fácil aquisição e resistente ao clima do sul. Ela é a segunda menor abelha. Elas não têm uma visibilidade muito grande por não produzir mel em grande escala, porém ela é muito importante para a polinização e para o ecossistema. Foram compradas 9 colmeias de negríceps de um meliponicultor da região. Essas colmeias foram posicionadas acima da colmeia da mandaçaia. A mandaçaia foi posta ano passado com um suporte de metal na parede e cada colmeia tem uma distância de 2 metros. Para o preparo do controle é utilizado 100 gramas de açúcar e 100 ml de água, colocado em um becker levado ao fogo por cerca de 30 minutos. Com a ajuda de um funil é colocado nas garrafinhas e colocado para as mandaçaias. Já para mirim negríceps é utilizado uma tampinha de garrafa com sombrite e com a ajuda de uma pipeta de pasteira colocado para as abelhas. No T2, a cada 100 ml é utilizado 2 gramas de carvão ativado. Primeiro, esse carvão ativado é pesado, uma balança de precisão. Após isso, colocado 100 ml de água em um becker e colocado o carvão ativado. Após isso, é levado ao fogo por cerca de 30 minutos, peneirado e adicionado o açúcar, levado ao fogo novamente. Espere-se chegar à temperatura ambiente. Com a ajuda de um funil é colocado nas garrafas PET para as abelhas e para negríceps é utilizado uma tampinha de garrafa PET com um sombrite e com a ajuda de uma pipeta de pasteur é colocado para as abelhas. No T3, a cada 100 ml é adicionado 3 gramas de carvão ativado e é o mesmo processo do T2. Juntamente com a Unesp, foi feita a análise do mel, testando o pH, condutividade e teor de umidade, e vai ser feita as cinzas do mel e a acidez. Vamos fazer a análise da cera também, testando o TGA, DSC, estabilidade e porcentagem de carvão ativado na cera. Primeiro foi coletado o mel de cada tratamento com uma pipeta de pasteur colocado em tubos de ensaio identificados e levado para a faculdade. Primeiramente é preciso colocar uma gota de mel sobre o prisma do refratômetro. Após isso você vai conseguir o índice de refração. Com o índice de refração você consegue descobrir o teor de umidade. Para o teste do pH e condutividade, foi feita uma solução de 20% em um balão chato de 25 ml. Primeiramente foi pesado os méis em uma balança de precisão. Após isso, completado com água deionizada e misturados. Para o teste do pH, foi utilizado um pHômetro de bancada. Primeiro foi imerso o eletrodo e o termômetro. Agita-se suavemente e assim você consegue descobrir qual o pH do mel. Para o teste do pH, obteve-se resultados satisfatórios, pois não houve uma diferença significativa entre o controle e os tratamentos que se utiliza carvão ativado na alimentação. Alves Rogério Marcos de Oliveira obteve um resultado próximo do meu. O pH que ele obteve dos méis da mandaçaia foi de 3,16 e 3,54. Para o teste de condutividade, obteve-se resultados satisfatórios, pois não houve uma diferença significativa entre os tratamentos. A média foi do controle 185,16, do T2 foi 152,26 e o T3 161. Apesar de não ser exigida pela legislação brasileira, a condutividade elétrica é um bom padrão para a botânica do mel. Para a condutividade não há valores especificados nas normas vigentes e nem para méis de abelhas sem ferrão. Os resultados da umidade, a média do controle foi de 26,6, do T2 foi 33,6% e do T3 foi de 28,8%. Pela instrução normativa do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, o teor máximo permitido é de 20%. Contudo, esse regulamento é para abelhas melíferas, não existe um regulamento para abelhas sem ferrão, os meliponinos. Anacleto Daniela de Almeida obteve resultados próximos ao meu, variando de 23% a 32% a umidade. Alves Rogério Marcos Getial
as suas amostras apresentou uma média de 28,78%. Os resultados que obtemos da análise do mel, que foi o pH, condutividade e teor de umidade, foram satisfatórios. Contudo, vamos fazer mais análises. O projeto ainda continua em andamento. Muito obrigada pela atenção, esse é o meu projeto.